que é o Oliver. Na sua agência, todos sabem que para manter a produtividade e os lucros, é preciso se organizar do início ao fim do processo. Por isso, Oliver escolheu o sistema Job One, onde podemos analisar com dados a relação com os clientes, fazer a gestão financeira dos projetos e otimizar a operação da agência. Meu nome é Cássio Fave e antes de mais nada queria agradecer o Ramon, queria agradecer a Bianca e toda a galera do MSGP, que não é de hoje que nós temos essa parceria, né, Ramon? Então, queria agradecer todo o carinho e o convite de estar aqui falando com essa galera e participando desse projeto tão interessante, porque no final das contas isso é um grande crossover, né, gente? A gente precisa aprender muito entre a gente nesse mercado muito louco. Então, falando um pouquinho de mim, minha formação é lá de economia, de gestão de produto e marketing. Hoje eu estou como Product Manager na Acreditas, mas eu já passei por Local Web, passei por iFood. Inclusive, um pouco que a gente vai falar aqui hoje é muito do que eu construí e do que eu aprendi lá atrás. Hoje eu sou professor na UARI e mentor em matéria. Vocês vão perceber que educação é uma paixão, que se eu sou apaixonado por comunidades, alô galera do Produto Gurus, alô Xioge, eu descobri que através da educação a gente consegue potencializar toda essa parte boa, essa parte interessante, essa parte construtiva da nossa comunidade por meio da educação. E como vocês vão perceber nos próximos slides, eu sou um nerd orientado a Marvel, pós-graduado pelo nosso Omelete. Então, eu tentei dar uma temperada em todo o nosso conteúdo com um pouco de história, com um pouco de cor que a Marvel nos entrega. E quem quiser acompanhar no seu celular, aí no seu PC, tá aí já o código de barra, é só baixar a apresentação que a gente vai acompanhando junto. E quem só estiver escutando, a gente camiseta vermelha com um fundo blur. E bora lá, gente. Eu vou tentar deixar muito claro todos os conteúdos que estão nos slides para quem só estiver escutando também nos acompanhar. Então, antes de mais nada, gente, olha que imagem maravilhosa. A gente poderia passar aqui, sei lá, alguns minutos da nossa vida só explicando, só tentando entender cada uma dessas histórias. Percebe que acontece uma grande história e vários núcleos. O que o Hulk está falando com a Natasha? Por que tem uma galera que está jogando flecha um no outro? Essa imagem, gente, eu gosto muito porque ela representa para mim o poder cativante das histórias. Onde a gente quer entender mais, a gente quer entender o que acontece com esses personagens, o contexto desses personagens, o problema efetivamente que eles estão passando e como que eles vão sair desses problemas ou enrascadas. Por isso que a história é tão interessante, porque a perspectiva ela é a mãe de toda guerra e de toda paz. Então, ao contar uma história, cada um vai criar imagens na sua cabeça. E falando em criar imagens na sua cabeça, vamos dar um exemplo prático. Peço que vocês, aí que são aonde vocês estiverem, todas e todos, desenhem ou pensem na sua cabeça sobre um local para morar. Se vocês fossem desenvolvedores, por exemplo, e o PM de vocês virassem para vocês e falassem, olha, eu gostaria que vocês fizessem um projeto sobre um local para morar. Como seria esse local para morar? Qual é a perspectiva de vocês? Por acaso, esse local para morar seria um iglu? Vocês pensaram, vocês desenharam aí na casa de vocês um iglu, por exemplo? Ou vocês pensaram em uma oca? Ou vocês pensaram em uma casa tradicional? Por isso, gente, que a perspectiva, ela é tudo na nossa vida. E quanto mais histórias e quanto mais claro for essa nossa descrição,
menos atrito a gente vai gerar, vide guerra civil, que tínhamos pontos de vista e histórias completamente diferentes sendo contadas. Só que depois, esses mesmos heróis percebem que nós temos problemas maiores para serem enfrentados, né? Então, é melhor que o time nos entenda e que a gente faça essa comunicação o mais clara, o mais direta possível. E eu gosto de falar que tudo começa com uma boa história. Um ótimo produto, um ótimo... Com certeza. Mas lá atrás, se tudo começou com uma ideia, nesse nosso mundo de desenvolvimento, de criação, eu posso falar que tudo começou com uma boa história. E vamos definir, então, aí, trazendo um pouco o que a agilidade nos ensina, trazendo um pouco o que o design nos ensina e a gente consolida nessa visão aí de desenvolvimento de produto, o que é uma história, basicamente. Então, ela é uma descrição da necessidade, da dor, do desejo de alguém, que no final a gente está desenhando coisas, a gente está criando coisas de pessoas para pessoas. Por isso que é extremamente importante a gente desenhar nessa história e deixar claro nessa história a perspectiva de quem precisa, de quem usa, de quem consome, ou quem tem efetivamente aquela dor, aquela necessidade. Não é de hoje que vocês escutaram aquilo, não se apaixone pela solução, porque no final das contas, o que a gente precisa ressaltar e o que nos une, o que gera empatia, o que gera efetivamente fit, é a dor. Dentro desse conceito de história também, é muito importante a gente colocar aqueles why, what, aqueles 5 Ws, 10 Ws, 7 Ws. Para quem eu estou fazendo isso? O que aquela pessoa espera? E por que efetivamente aquela história está sendo criada? Vamos dar um exemplo rápido aqui. Água. Gente, que produto mais básico do que água? E claro, aqui eu sei fazer propaganda, do que água. Tá, mas mesmo assim existem diversas marcas, diversas histórias sendo contadas com públicos completamente diferentes. Então, quem vai tomar aquela água? Não, aquela água são para atletas. Ótimo. E aquele atleta espera que as suas energias sejam recobradas, sejam renovadas efetivamente com aquilo. Então, quer dizer que ela precisa ser cheia de sais minerais. E por que ela está sendo criada? Porque existe uma oportunidade e uma dor que, teoricamente, hoje no mercado não existem águas criadas e pensadas para atletas de alta performance. Agora vamos entrar em cada um desses nossos pontos, porque no final das contas, por que a gente quer tudo isso? Por que a gente quer definir e criar essa história? Para que os nossos times, e sejam eles qual múltiplo for, que a gente gere menor dificuldade e maior qualidade no desenvolvimento dos nossos softwares, da nossa criação, de forma mais rápida e eficiente possível. Tá bom, já sei que eu preciso criar uma história, entendo. Só que como que eu sei quando é efetivamente o momento para a gente ir para o nosso time e falar assim, gente, a história está pronta, vamos começar. Aí, de novo, a agilidade nos ensina muito isso. Aquela história do invest. Que o invest nos ensina o tal do definition of ready. Quando que eu posso efetivamente começar uma história? E eu gosto muito do invest porque ele já traz boas práticas daquela história de desenvolvimento ou daquele job atrelado àquilo. Que, primeiro, toda história ela precisa ser independente. Ela precisa... Quanto mais dependências ela tiver com outras áreas, ou dependências não resolvidas, tá? Com outras áreas, mais ela não está pronta para ser começada. Ela precisa ser negociável. Poxa, o quão chato é, o quão mala é quando chega uma receita de bolo para você fazer, para você profissional fazer. Então você não consegue negociar, você não consegue melhorar. Não existe uma cocriação daquilo. E a gente já sabe, quando a gente tira a coletividade, a história fica muito mais pobre.
a história precisa ser valiosa. Por si só, ela precisa gerar um valor para um cliente interno, para um cliente externo. Ela precisa ser estimável. E aqui eu não estou falando de waterfall, aqui eu não estou falando de Gantt, aqui eu estou falando de que todos os envolvidos dentro daquela história, daquele desenvolvimento, precisa ter uma noção mínima o quão grande é aquilo, o quão em um aspecto de tempo, se aquilo vai levar 500 anos ou se aquilo vai levar 2 sprints, uma sprint. Por isso que a gente tenta quebrar, que é aquela história do smallest, a gente tenta quebrar essa história o mais possível. A gente tenta quebrar em maior quantidade de pedacinhos possível. Porque, no final das contas, a agilidade a gente tenta entregar ou antecipar a entrega do valor. Então, se eu conseguir quebrar vários pedaços e cada um desses pedacinhos tiver e já entregar uma parte desse valor, ótimo, eu já começo a entregar valor no momento zero, a valor presente para o meu usuário. E essas histórias, elas precisam ser testáveis, e vamos falar um pouquinho aqui. Que basicamente é, ok, como que eu sei que ela deu certo? Se ela foi sucesso ou se ela foi fracasso? Aí entra toda aquela questão de métrica, mas basicamente a gente precisa entender se ao testar aquilo, funcionalmente está acontecendo e outra se ela realmente atingiu o seu objetivo de negócio. Ok, então vimos que a história é independente, negociável, valorosa, estimável, pequena e testável, está pronta para começar, Cássio, vamos lá, pode ser de post-it, a gira, né? Trello. Eu sempre gosto de começar com o ponto de vista do usuário, que é o tal do user story. Que eu preciso falar quem vai receber essa funcionalidade, o que, por meio dessa descrição, dessa funcionalidade, e por que, ou seja, o motivo do que a gente está efetivamente criando isso. Uma formulinha, de novo, gente, não siga o exemplo do Miles Morales no Homem-Aranha, que fala, não faça como eu, faça como você. Mas aqui eu compartilho uma ou outra fórmula, caminho, para que você comece e para você garanta que as informações estão sendo passadas. Então, uma boa prática do mercado mostra esses caminhos básicos, que é, sendo um cliente, eu gostaria, quero, devo, posso, que, para que, de, para e por que daquele resultado. Então, se eu estou desenvolvendo uma funcionalidade que eu vou consultar o cliente pelo CNPJ, sendo um vendedor, eu quero consultar os clientes pelo CNPJ para conseguir negociar melhor e mais informado. Que ao ter essas informações eu vou conseguir entender mais o meu cliente, entendendo mais o meu cliente, consigo negociar melhor com ele. Olha que interessante, quando a gente parte para o desenvolvimento dela, aquilo que era intangível e quase que não personal, agora já existe uma persona, agora já existe alguém por trás disso. Inclusive, isso pode ser tema de outros papos, a gente pode criar esse personagem na nossa cabeça, essa proto-persona na nossa cabeça, de qual são as rotinas daquele vendedor. Mas isso é papo para outra história. Ok, eu defini então o ponto de vista do meu usuário, só que, como a gente comentou, é importante também eu deixar claro a minha questão de sucesso. O meu efetivo critério de aceite para aquela história. A gente pode ser critério de aceite, sucesso, dano, como queiram chamar. O importante é que sejam enunciados pequenos e de fácil entendimento. Que eu consiga determinar quando a funcionalidade, a ação, a nova feature que a gente está desenvolvendo, efetivamente ela está completa, ela está pronta. Eu gosto de usar um exemplo aqui do tal do jaquê. O jaquê, ele é extremamente perigoso, porque já que eu estou fazendo isso, será que não tem como fazer mais um puxadinho aqui, ou um puxadinho aqui, ali? Então, quando a gente deixa claro esses enunciados para a gente garante que a história seja pequena e eu consiga entregar valor rápido.
Tá bom. E esses critérios de aceitação, eles serão também base para a nossa criação dos nossos testes. Porque sim, eu, enquanto PM, desenvolvo, escrevo as minhas histórias, faço os meus testes. E aqui alguns exemplos para a gente, então, que somente posso aceitar cartões de crédito com bandeira que temos convênio. Somente podemos aceitar cartões de crédito com uma data de expiração que vai ser efetivamente nesse futuro. Parece básico, gente, mas como nós já vimos lá no começo do nosso papo, a comunicação, ela não é óbvia. Se ela não é óbvia, nós precisamos deixar esses pontos bem descritos. Um exemplo que eu gosto de citar é a galera da 99. O time de Product Owners, Product Managers, de desenvolvimento, que estão por trás do desenvolvimento do produto e da experiência, estão aqui no Brasil. Vários PMs e tudo mais. E, efetivamente, o time de desenvolvimento, a galera tech, eles estão lá na China. Imagina quão complexo é você trabalhar em um fuso horário onde qualquer falha nessa comunicação vai gerar um dia a mais nesse desenvolvimento, vai gerar um dia a mais de falha nessa comunicação, porque não é como se, no caso deles, não é como se o desenvolvedor está sentado do lado, que ele pode perguntar, tirar dúvida. Então, vamos criar as nossas histórias como se o nosso time de desenvolvimento, como o nosso time de criação, não efetivamente estivesse do nosso lado. Aqui um exemplo que eu queria trazer para vocês, da minha nomes aqui, mas de uma empresa chamada iComida, aí, que a gente estava atacando, por exemplo, cancelados para a campanha de Welcome, o meu User Story, eu, enquanto restaurante parceiro do iFood, coloco a minha o que é, porque estou descrevendo cada um de validação e fazendo uma autocrítica aqui. Para mim, esse critério de validação está muito fraco. Junto com o time de desenvolvimento, depois a gente melhorou muito mais efetivamente esse contexto. Mas aqui eu dei um exemplo de uma história de um desenvolvimento de uma campanha dentro do iFood. Pensa que lá atrás a história ela ainda não está pronta, ela precisa ser efetivamente investigada melhor pelos nossos times de desenvolvimento ou os nossos devs, para que a gente possa não ter impedimentos depois. Então, ótimo, então vamos criar uma spike para que esse time faça essa investigação. Ou não há uma investigação, mas também não há uma funcionalidade. É um erro, é um bug técnico. É um débito técnico, ou seja, um comportamento não esperado. E até faço aqui rapidamente uma separação entre bug e débito técnico. Pensa que ao não resolver um bug, ao não resolver um comportamento não esperado, eu vou criando uma fila de problemas. Ou seja, eu vou criando esses débitos técnicos, eu vou colocando esses bugs a crédito. Que um dia, efetivamente, eu vou ter que pagar por isso. E depois, gente, então que eu tenho todas as minhas histórias criadas, os meus spikes criados, bugs técnicos criados, como que eu organizo tudo isso? Eu organizo tudo isso por meio de épicos. Aí, fazendo o crossover entre Marvel e Power Ranger, lembro que é o tal do Megazord, que são vários robôs que eles efetivamente se tornam E é isso que é o nosso épico. É uma forma de eu pego várias histórias com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, ou que atendam o mesmo contexto de diferentes formas, e junto e crio esse meu Megazord. Então, quer dizer que lá no meu backlog, que nada mais é que o meu repositório das histórias, eu vou ter bugs, eu vou ter spikes, eu vou ter histórias, eu vou ter épico, e eu vou começar a organizar tudo isso.
Então, retomando o nosso começo, somente com a organização dessas histórias, a criação dessas boas histórias, eu vou garantir que a minha fila de desenvolvimento ela vai ser interessante, ela vai ser organizada, ela vai ser eficiente. Tá, Cássio, mas fazem 3 meses que eu escrevi essa história. Será que vale a pena você resgatar antes de ir para desenvolvimento ou você tacar ela? Sim, com certeza. Por isso que a agilidade está aí, porque as coisas mudam, a gente precisa abraçar o caos. Então, antes de efetivamente essas histórias irem para serem trabalhadas, a gente dá aquela revisão. Tá bom, mas olha esse backlog aqui gigantesco, gente. Não sei quanto a vocês, mas na minha juventude, uma das minhas mais difíceis escolhas, ou a gente pode chamar aqui de priorização, foi no Pokémon Blue, lá no Pokémon Red, foi escolher se eu queria Bulbasaur, se eu queria Charmander ou Ivysaur. Então, nada mais é que eu estava priorizando, estava escolhendo qual efetivamente Pokémon eu ia seguir o jogo, e aquilo ia mudar completamente a minha vida. Por isso que, com um roadmap bem montado, estruturado, a gente vai para outro ponto. Assim, ótimo, agora efetivamente a gente está pronto para priorizar, para a gente escolher se vai ser o Bulbasaur, se vai ser a Squirtle, ou se vai ser o nosso Charmander. Mas aí, gente, já é uma outra história. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco, desmistificar essa vida de PM e deixar muito claro que o Product Manager está aqui para servir o time, para gerar valor efetivamente para aquele time, porque, no final das contas, o time inteiro está para resolver dor, o time inteiro para tornar a vida desses nossos usuários, clientes, cada vez mais fácil. E como toda cena da Marvel, e como todo filme da Marvel tem uma cena pós-crédito, queria só compartilhar com vocês rapidamente que a gente não precisa ser super para ser mighty, né? Exemplos aí da nossa Viúva Negra, do Clint Bart, que mesmo não tendo poderes, conseguem conviver e combatem vilões e heróis aí em um universo super fantástico. E só para atualizar, quem já viu também o nosso Capitão América e o Soldado Invernal, o nosso Falcão Negro e o nosso Soldado Invernal, é que você não precisa ser super para ser incrível. Então, o que de todas essas práticas, de todas essas indicações nós tivemos aqui, que efetivamente eu posso começar a aplicar hoje no meu dia a dia. Esquece aquela história de cultura de produto, agilidade é muito difícil. Gente, começa a quebrar e cada vez mais trazer a valor presente toda essa nossa visão, toda essa nossa construção. É um prazer estar aqui com vocês. Este é o Oliver. Na sua agência, todos sabem que para manter a produtividade e os lucros, é preciso se organizar do início ao fim do processo. Por isso, Oliver escolheu o sistema Job One, onde podemos analisar com dados a relação com os clientes, fazer a gestão financeira dos projetos e otimizar a operação da agência.